Capítulo 1. Introdução à liberdade financeira. O que é liberdade financeira? A liberdade financeira é um conceito que transcende a mera acumulação de riqueza. Trata-se de alcançar um estado em que uma pessoa tem controle total sobre suas finanças, permitindo-lhe tomar decisões alinhadas com seus valores e objetivos pessoais. Essa autonomia financeira proporciona não apenas segurança, mas também a capacidade de viver uma vida mais plena e satisfatória. Para muitos, a liberdade financeira significa ter recursos suficientes para cobrir despesas essenciais sem depender de um emprego tradicional ou estar preso a dívidas. Isso implica em criar um fluxo de renda passiva, seja por meio de investimentos, negócios próprios ou outras fontes que não exijam trabalho ativo constante. A ideia central é que o dinheiro trabalhe para você, e não o contrário. Um aspecto fundamental da liberdade financeira é a definição clara de metas financeiras. Essas metas devem ser específicas, mensuráveis e alcançáveis, servindo como um guia para as decisões financeiras diárias. Por exemplo, alguém pode estabelecer como meta economizar uma quantia específica para viajar ou investir em educação continuada. Ao ter essas metas bem definidas, fica mais fácil manter o foco e a motivação ao longo do caminho. Além disso, a liberdade financeira envolve o desenvolvimento de habilidades práticas no gerenciamento do dinheiro. Isso inclui aprender a elaborar orçamentos eficazes, controlar gastos e entender os diferentes tipos de investimentos disponíveis no mercado. A educação financeira se torna uma ferramenta poderosa nesse processo. Quanto mais conhecimento se tem sobre finanças pessoais e investimentos, maior será a capacidade de tomar decisões informadas. Por fim, vale ressaltar que a liberdade financeira não é um destino final, mas sim uma jornada contínua. À medida que as circunstâncias da vida mudam, como novos empregos, mudanças familiares ou crises econômicas, as estratégias financeiras também precisam ser ajustadas. Portanto, cultivar hábitos financeiros saudáveis desde cedo é essencial para garantir essa liberdade ao longo da vida. A importância do controle financeiro. O controle financeiro é um pilar fundamental para a conquista da liberdade financeira, pois permite que indivíduos e famílias compreendam e gerenciem suas finanças de maneira eficaz. Sem um controle adequado, é fácil perder o foco em objetivos financeiros e acabar em situações de endividamento ou estresse financeiro. O ato de monitorar receitas e despesas não apenas proporciona uma visão clara da saúde financeira, mas também ajuda na tomada de decisões informadas. Um dos principais benefícios do controle financeiro é a capacidade de identificar padrões de gastos. Ao registrar todas as despesas, seja por meio de aplicativos financeiros ou planilhas, é possível perceber onde o dinheiro está sendo mal utilizado. Por exemplo, uma pessoa pode descobrir que gasta excessivamente em refeições fora de casa ou assinaturas que não utiliza. Com essa informação em mãos, torna-se mais fácil ajustar hábitos e redirecionar recursos para áreas mais produtivas, como investimentos ou poupança. Além disso, o controle financeiro auxilia na definição e no alcance de metas financeiras. Quando se tem clareza sobre quanto se ganha e quanto se gasta, fica mais simples estabelecer objetivos realistas, seja economizar para uma viagem dos sonhos ou para a aposentadoria. Essa prática não só motiva a disciplina financeira, como também proporciona um senso de realização ao atingir cada meta estabelecida. A educação financeira também desempenha um papel crucial nesse contexto. Ao aprender sobre conceitos como juros compostos, investimentos e planejamento orçamentário, os indivíduos podem tomar decisões mais acertadas sobre seu dinheiro. O conhecimento adquirido através do controle financeiro capacita as pessoas a fazerem escolhas que favoreçam sua segurança econômica no longo prazo. Por fim, o controle financeiro promove uma mentalidade proativa em relação às finanças pessoais. Em vez de reagir às dificuldades financeiras quando elas surgem, aqueles que mantêm um bom controle estão sempre preparados para enfrentar imprevistos com confiança. Isso cria um ciclo virtuoso onde a segurança financeira se traduz em maior liberdade para perseguir sonhos e viver plenamente. Valores e desejos pessoais. Os valores e desejos pessoais são fundamentais na construção de uma vida financeira saudável e equilibrada. Eles servem como a bússola que orienta as decisões financeiras, ajudando a alinhar gastos e investimentos com o que realmente importa para cada indivíduo.
Compreender esses aspectos é essencial para alcançar a liberdade financeira, pois permite que as pessoas façam escolhas conscientes que refletem suas prioridades e aspirações. Os valores pessoais podem incluir aspectos como segurança, liberdade, família, saúde e realização profissional. Cada um desses valores influencia diretamente as metas financeiras de uma pessoa. Por exemplo, alguém que valoriza a segurança pode priorizar economizar para emergências ou investir em um plano de aposentadoria robusto. Já aqueles que valorizam experiências podem optar por gastar mais em viagens ou atividades culturais, mesmo que isso signifique adiar algumas economias. Além dos valores, os desejos pessoais também desempenham um papel crucial nas finanças. Desejos são frequentemente impulsivos e podem levar a gastos desnecessários se não forem geridos adequadamente. É importante distinguir entre o que se deseja no momento, como um novo carro ou uma roupa de marca, e o que realmente traz satisfação a longo prazo. Para isso, é útil criar uma lista de desejos financeiros e classificá-los por prioridade, permitindo assim um planejamento mais eficaz. A prática da reflexão sobre os próprios valores e desejos pode ser enriquecedora. Ao dedicar tempo para entender o que realmente importa na vida, as pessoas podem tomar decisões financeiras mais alinhadas com seus objetivos de vida. Isso não apenas melhora a saúde financeira, mas também promove um senso de propósito e satisfação pessoal. Por fim, integrar os valores e desejos pessoais ao planejamento financeiro é uma estratégia poderosa para evitar armadilhas comuns do consumismo desenfreado. Quando as decisões financeiras são guiadas por princípios sólidos e aspirações genuínas, torna-se possível construir uma vida financeira não apenas estável, mas também gratificante. Capítulo 2. Definindo metas financeiras. Estabelecendo objetivos claros. Estabelecer objetivos financeiros claros é um passo fundamental para alcançar a liberdade financeira. Sem metas bem definidas, é fácil se perder em meio às despesas do dia a dia e à falta de planejamento. Objetivos claros não apenas orientam as decisões financeiras, mas também proporcionam motivação e foco, permitindo que os indivíduos visualizem o futuro que desejam construir. Um dos primeiros passos para definir esses objetivos é a prática do SMART, uma metodologia que sugere que as metas sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Por exemplo, ao invés de simplesmente dizer "quero economizar dinheiro", uma meta SMART seria "quero economizar R$10. 000 em 2 anos para dar entrada na minha casa própria". Essa abordagem torna o objetivo mais tangível e alcançável. Além disso, é importante categorizar os objetivos financeiros em curto, médio e longo prazo. Os objetivos de curto prazo podem incluir a criação de um fundo de emergência ou a quitação de dívidas, já os de médio prazo podem envolver a compra de um carro ou a realização de uma viagem significativa. Por outro lado, os objetivos de longo prazo geralmente estão relacionados à aposentadoria ou à construção de um patrimônio significativo. Curto prazo: criar um fundo emergencial com 3 meses de despesas. Médio prazo: economizar para uma viagem internacional nos próximos 5 anos. Longo prazo: acumular recursos suficientes para garantir uma aposentadoria confortável aos 60 anos. A revisão periódica das metas também é crucial. À medida que as circunstâncias da vida mudam, como mudanças no emprego, na família ou nas prioridades pessoais, pode ser necessário ajustar os objetivos financeiros. Essa flexibilidade permite que o planejamento financeiro permaneça relevante e eficaz ao longo do tempo. Por fim, compartilhar essas metas com amigos ou familiares pode aumentar o comprometimento e proporcionar suporte emocional durante a jornada financeira. Ao estabelecer objetivos claros e realistas, você cria um roteiro que não só facilita o controle das finanças pessoais, mas também transforma sonhos em realidade concreta. Metas de curto, médio e longo prazo. Definir metas financeiras em diferentes horizontes temporais é essencial para um planejamento eficaz. As metas de curto, médio e longo prazo não apenas ajudam a organizar as finanças, mas também proporcionam uma visão clara do que se deseja alcançar em cada fase da vida. Cada tipo de meta possui características específicas que influenciam a forma como os indivíduos devem abordá-las. As metas de curto prazo, geralmente com um horizonte de até 1 ano, são fundamentais para garantir a estabilidade financeira imediata.
Exemplos incluem a criação de um fundo emergencial ou a quitação de dívidas. Essas metas permitem que os indivíduos desenvolvam hábitos financeiros saudáveis e construam uma base sólida antes de avançar para objetivos mais ambiciosos. A realização dessas metas pode proporcionar uma sensação imediata de conquista, incentivando o progresso contínuo. No âmbito das metas de médio prazo, que abrangem períodos entre 1 e 5 anos, os objetivos tendem a ser mais substanciais e exigem planejamento cuidadoso. Exemplos típicos incluem economizar para uma viagem internacional ou adquirir um carro novo. Para alcançar essas metas, é crucial estabelecer um plano financeiro detalhado que inclua orçamentos mensais e estratégias de poupança. O acompanhamento regular do progresso ajuda a manter o foco e ajustar as estratégias conforme necessário. Por fim, as metas de longo prazo, com prazos superiores a 5 anos, são frequentemente relacionadas à aposentadoria ou à construção de patrimônio significativo. Esses objetivos demandam uma visão ampla e estratégica, considerando fatores como investimentos e crescimento patrimonial ao longo do tempo. Por exemplo, planejar acumular recursos suficientes para garantir uma aposentadoria confortável aos 60 anos envolve não apenas poupança regular, mas também decisões sobre onde investir esses recursos para maximizar retornos. A flexibilidade na revisão dessas metas é igualmente importante. Mudanças nas circunstâncias pessoais podem exigir ajustes nos planos financeiros. Ao categorizar as metas em curto, médio e longo prazo, os indivíduos podem criar um roteiro claro que facilita o controle das finanças pessoais enquanto transformam sonhos em realidade concreta. Avaliação e ajuste de metas. A avaliação e o ajuste de metas financeiras são etapas cruciais no processo de planejamento financeiro. À medida que as circunstâncias pessoais e econômicas mudam, é fundamental revisar regularmente as metas estabelecidas para garantir que elas permaneçam relevantes e alcançáveis. Essa prática não apenas ajuda a manter o foco, mas também permite que os indivíduos se adaptem a novas realidades financeiras. Um dos primeiros passos na avaliação das metas é a análise do progresso em relação aos objetivos definidos. Isso pode ser feito através da comparação entre o que foi planejado e o que foi realmente alcançado em um determinado período. Por exemplo, se uma meta de curto prazo era economizar R$ 5,000 em um ano para uma viagem, é importante verificar quanto foi realmente poupado até aquele momento. Essa análise deve incluir tanto os sucessos quanto os desafios enfrentados ao longo do caminho. Além disso, fatores externos como mudanças na economia, aumento de despesas inesperadas ou alterações na renda podem impactar diretamente a capacidade de atingir as metas financeiras. Portanto, é essencial estar atento a esses elementos e considerar ajustes nas metas quando necessário. Se uma meta se torna irrealista devido a uma mudança significativa na situação financeira, pode ser mais produtivo redefini-la para algo mais viável. Outro aspecto importante da avaliação é a reflexão sobre as motivações por trás das metas estabelecidas. Às vezes, o que parecia ser um objetivo prioritário pode perder relevância com o tempo. Por exemplo, alguém pode inicialmente ter definido como meta comprar um carro novo, mas após refletir sobre suas necessidades atuais e prioridades pessoais, essa meta pode ser reconsiderada ou ajustada. Por fim, estabelecer revisões periódicas, trimestrais ou semestrais, para avaliar as metas financeiras pode ajudar a manter o controle sobre o progresso e facilitar ajustes necessários ao longo do tempo. Essas revisões devem incluir não apenas uma análise numérica do progresso financeiro, mas também uma reflexão sobre como essas metas se alinham com os valores pessoais e objetivos de vida mais amplos. Capítulo 3. Criando um orçamento eficaz. Estrutura do orçamento mensal. A estrutura de um orçamento mensal é fundamental para o controle financeiro eficaz e a conquista da liberdade financeira. Um orçamento bem elaborado permite que os indivíduos visualizem suas receitas e despesas, possibilitando decisões informadas sobre onde cortar gastos e como investir melhor. A criação de um orçamento não se limita apenas à soma de entradas e saídas, envolve uma análise detalhada das categorias de despesas e a definição de prioridades financeiras. O primeiro passo na construção do orçamento mensal é identificar todas as fontes de renda. Isso inclui salários, rendimentos de investimentos, aluguéis e qualquer outra entrada financeira regular.
Uma vez que as receitas são mapeadas, o próximo passo é categorizar as despesas em grupos distintos, essenciais, como moradia, alimentação e transporte, e não essenciais, como entretenimento, viagens e compras supérfluas. Essa distinção ajuda a entender quais gastos são flexíveis e quais são fixos. Despesas essenciais incluem aluguel ou prestação da casa, contas de serviços públicos, alimentação básica, transporte e saúde. Despesas não essenciais abrangem lazer, jantares fora, assinaturas de streaming e hobbies. Após categorizar as despesas, é crucial estabelecer limites para cada categoria com base nas receitas disponíveis. Isso pode ser feito utilizando métodos como a regra 50-30-20, 50% da renda para necessidades essenciais, 30% para desejos e 20% para poupança ou pagamento de dívidas. Essa abordagem proporciona uma visão clara sobre quanto pode ser gasto em cada área sem comprometer a saúde financeira. Além disso, o monitoramento contínuo das despesas ao longo do mês é vital. Utilizar aplicativos financeiros ou planilhas pode facilitar esse acompanhamento. Ao registrar cada gasto imediatamente após ocorrer, torna-se mais fácil identificar padrões de consumo que podem ser ajustados no futuro. Por fim, revisar o orçamento mensal ao final do período é essencial para avaliar o desempenho financeiro. Essa prática permite ajustes necessários nas categorias ou limites estabelecidos anteriormente, garantindo que o planejamento financeiro permaneça alinhado com os objetivos pessoais ao longo do tempo. Equilibrando despesas essenciais e desejos. O equilíbrio entre despesas essenciais e desejos é um dos pilares fundamentais para a construção de um orçamento eficaz. Compreender essa dinâmica não apenas ajuda a manter as finanças em ordem, mas também promove uma vida financeira saudável e sustentável. As despesas essenciais são aquelas que garantem o bem-estar básico, como moradia, alimentação e saúde, enquanto os desejos representam gastos que proporcionam prazer ou conforto, mas que não são imprescindíveis para a sobrevivência. Um dos principais desafios enfrentados por muitas pessoas é a tentação de priorizar os desejos em detrimento das necessidades. Por exemplo, ao invés de economizar para pagar contas ou investir em saúde, pode-se optar por jantares fora ou compras impulsivas. Para evitar esse desvio financeiro, é crucial estabelecer prioridades claras. Uma abordagem prática é criar uma lista de todas as despesas mensais e classificá-las em duas categorias, essenciais e não essenciais. Essa visualização permite identificar onde estão os maiores gastos e onde podem ser feitos cortes. Além disso, aplicar a regra 50-30-20 pode ser extremamente útil nesse processo. Essa regra sugere que 50% da renda deve ser destinada às necessidades básicas, 30% aos desejos e 20% à poupança ou pagamento de dívidas. Ao seguir essa estrutura, torna-se mais fácil garantir que as necessidades sejam atendidas sem abrir mão do prazer ocasional proporcionado pelos desejos. Outra estratégia eficaz é o uso de um sistema de envelopes ou aplicativos financeiros que ajudem a monitorar os gastos em tempo real. Isso permite que o indivíduo tenha uma visão clara do quanto já foi gasto nas categorias de desejos durante o mês, ajudando a evitar excessos no final do período. A disciplina nesse acompanhamento é fundamental para manter o equilíbrio desejado. Por fim, refletir sobre cada compra antes de realizá-la pode fazer toda a diferença na hora de equilibrar essas duas esferas financeiras. Perguntar-se se aquele desejo realmente traz valor à vida ou se é apenas uma satisfação momentânea pode ajudar na tomada de decisões mais conscientes e alinhadas com os objetivos financeiros pessoais. Monitoramento e controle de gastos. O monitoramento e controle de gastos são etapas cruciais na gestão financeira pessoal, pois permitem que os indivíduos mantenham suas despesas dentro dos limites estabelecidos em seu orçamento. Essa prática não apenas ajuda a evitar surpresas financeiras no final do mês, mas também promove uma maior consciência sobre os hábitos de consumo, possibilitando ajustes quando necessário. Uma das ferramentas mais eficazes para o monitoramento de gastos é a utilização de aplicativos financeiros. Esses aplicativos oferecem funcionalidades que permitem categorizar despesas, visualizar gráficos de gastos e até mesmo configurar alertas para quando um limite específico for atingido. Por exemplo, um usuário pode definir um teto mensal para alimentação e receber notificações quando estiver se aproximando desse limite. Isso cria uma disciplina natural que incentiva a reflexão antes da realização de novas compras.
Além disso, manter um registro manual das despesas pode ser uma alternativa válida para aqueles que preferem métodos tradicionais. Criar uma planilha simples ou utilizar um caderno dedicado ao controle financeiro permite que o indivíduo tenha uma visão clara do fluxo de caixa. Ao registrar cada gasto diariamente, é possível identificar padrões e comportamentos que podem ser ajustados para melhorar a saúde financeira geral. A revisão periódica dos gastos é outro aspecto fundamental do monitoramento financeiro. Reservar um tempo semanal ou mensal para analisar as despesas acumuladas ajuda a entender onde estão os maiores custos e quais áreas podem ser otimizadas. Durante essa análise, é importante fazer perguntas como: esses gastos foram realmente necessários? Ou como posso reduzir esses custos no próximo mês? Essa reflexão crítica não só auxilia na identificação de excessos, mas também reforça o compromisso com os objetivos financeiros estabelecidos. Por fim, o controle emocional durante o processo de monitoramento é essencial. Muitas vezes, as pessoas podem sentir-se desencorajadas ao ver números negativos ou ao perceber que ultrapassaram seus limites orçamentários. É vital lembrar que erros fazem parte do aprendizado financeiro e que cada passo dado em direção à melhoria deve ser celebrado como parte da jornada rumo à estabilidade financeira. Capítulo 4. Ferramentas para controle financeiro. Aplicativos úteis para finanças pessoais. No mundo atual, onde a tecnologia permeia todos os aspectos da vida cotidiana, os aplicativos de finanças pessoais se tornaram ferramentas indispensáveis para quem busca um controle financeiro eficaz. Esses aplicativos não apenas facilitam o acompanhamento das despesas e receitas, mas também oferecem insights valiosos que podem ajudar na tomada de decisões financeiras mais informadas. Um dos principais benefícios desses aplicativos é a capacidade de categorizar gastos automaticamente. Por exemplo, ao registrar uma compra no supermercado, o aplicativo pode classificar essa despesa como alimentação, permitindo que o usuário visualize rapidamente quanto está gastando em cada categoria ao longo do mês. Essa visualização ajuda a identificar áreas onde é possível cortar custos e economizar mais. Além disso, muitos aplicativos oferecem funcionalidades de planejamento orçamentário. O usuário pode definir metas financeiras mensais e acompanhar seu progresso em tempo real. Isso cria um senso de responsabilidade e motivação para manter as finanças sob controle. Aplicativos como Mobius e Guiabolso são exemplos populares que permitem aos usuários criar orçamentos personalizados com base em suas necessidades específicas. A automação também é uma característica importante desses aplicativos. Muitos deles permitem configurar alertas para lembrar sobre contas a pagar ou até mesmo automatizar transferências para uma conta poupança ou fundo de emergência. Essa funcionalidade reduz a probabilidade de atrasos nos pagamentos e ajuda na construção gradual da reserva financeira necessária para imprevistos. A escolha do aplicativo ideal depende das necessidades individuais do usuário. É fundamental experimentar diferentes opções até encontrar aquela que melhor se adapta ao seu estilo de vida e objetivos financeiros. Com o uso adequado dessas ferramentas digitais, alcançar a liberdade financeira torna-se uma meta mais acessível e tangível. INAB e o Need a Budget focado em ajudar os usuários a viver dentro de suas possibilidades, este aplicativo ensina princípios fundamentais de orçamento. Mint oferece uma visão geral das finanças pessoais, integrando contas bancárias e cartões de crédito em um único lugar. Trello, embora não seja exclusivamente um aplicativo financeiro, pode ser adaptado para gerenciar projetos financeiros e metas econômicas. Planilhas como aliadas no planejamento. As planilhas têm se mostrado ferramentas valiosas para o controle financeiro, especialmente quando se trata de planejamento. Elas oferecem uma flexibilidade que muitos aplicativos não conseguem igualar, permitindo que os usuários personalizem suas finanças de acordo com suas necessidades específicas. A capacidade de criar fórmulas e gráficos torna as planilhas não apenas um meio de registro, mas também um poderoso recurso analítico. Uma das principais vantagens das planilhas é a possibilidade de visualizar dados financeiros em tempo real. Ao inserir receitas e despesas, o usuário pode rapidamente perceber padrões de gastos e identificar áreas onde pode economizar.
Por exemplo, ao criar uma tabela que categoriza os gastos mensais, é possível observar quais categorias estão consumindo mais recursos e ajustar o orçamento conforme necessário. Essa visualização clara ajuda na tomada de decisões informadas sobre onde cortar custos ou investir mais. Além disso, as planilhas permitem simulações financeiras que podem ser extremamente úteis no planejamento a longo prazo. O usuário pode projetar cenários futuros baseados em diferentes taxas de crescimento ou mudanças nas despesas. Por exemplo, ao planejar uma viagem ou a compra de um bem durável, é possível calcular quanto será necessário economizar mensalmente para atingir esse objetivo dentro do prazo desejado. Isso proporciona um senso maior de controle sobre as finanças pessoais. A colaboração também é um aspecto importante das planilhas digitais, como aquelas oferecidas pelo Google Sheets. Com essa funcionalidade, várias pessoas podem acessar e editar a mesma planilha simultaneamente, facilitando o planejamento financeiro conjunto entre parceiros ou familiares. Essa interação permite que todos os envolvidos tenham uma visão clara da situação financeira e contribuam para o planejamento coletivo. Personalização: as planilhas podem ser moldadas para atender às necessidades individuais do usuário. Análise detalhada: fórmulas complexas permitem análises profundas dos dados financeiros. Simulações: possibilidade de testar diferentes cenários financeiros antes da tomada de decisão. Dessa forma, as planilhas se destacam como aliadas indispensáveis no planejamento financeiro pessoal, oferecendo uma combinação única de flexibilidade e poder analítico que pode transformar a maneira como gerenciamos nossas finanças. Dicas para manter a disciplina financeira. Manter a disciplina financeira é um desafio que muitos enfrentam, mas é essencial para alcançar a estabilidade e os objetivos financeiros desejados. A disciplina não se trata apenas de seguir um orçamento, mas sim de cultivar hábitos saudáveis que promovam uma relação positiva com o dinheiro. Aqui estão algumas dicas práticas que podem ajudar nesse processo. Primeiramente, estabelecer metas financeiras claras e alcançáveis é fundamental. Ao definir objetivos específicos, como economizar para uma viagem ou quitar dívidas, você cria um propósito que motiva suas ações diárias. É importante dividir essas metas em etapas menores e celebrar as conquistas ao longo do caminho, pois isso ajuda a manter o foco e a motivação. Outra estratégia eficaz é automatizar suas finanças. Configurar transferências automáticas para contas de poupança ou investimentos logo após receber seu salário pode garantir que você priorize a economia antes de gastar. Essa abordagem reduz a tentação de gastar mais do que deveria e facilita o cumprimento das metas financeiras estabelecidas. A prática da revisão mensal das finanças também é crucial. Reserve um tempo todo mês para analisar seus gastos, receitas e progresso em relação às suas metas. Essa análise permite identificar padrões de consumo desnecessários e ajustar seu orçamento conforme necessário. Além disso, essa prática promove uma maior consciência sobre onde seu dinheiro está sendo gasto. Por fim, cercar-se de influências positivas pode fazer toda a diferença na manutenção da disciplina financeira. Compartilhar seus objetivos com amigos ou familiares pode criar um sistema de apoio valioso. Participar de grupos ou comunidades focadas em finanças pessoais também pode oferecer novas perspectivas e motivação adicional. Defina metas claras, estabelecer objetivos específicos ajuda na motivação diária. Automatize suas finanças, transferências automáticas garantem prioridade à economia. Revise mensalmente, analisar gastos regularmente promove consciência financeira. Cercar-se de influências positivas, compartilhar objetivos cria suporte emocional e motivacional. Dessa forma, ao adotar essas dicas no dia a dia, você poderá desenvolver uma disciplina financeira sólida que não apenas ajudará na gestão do seu dinheiro, mas também contribuirá para uma vida mais tranquila e financeiramente saudável. Capítulo 5. Controle de despesas e fundo de emergência. Importância do controle de despesas. O controle de despesas é um dos pilares fundamentais para a construção de uma vida financeira saudável e sustentável. Ele não apenas permite que os indivíduos compreendam para onde seu dinheiro está indo, mas também ajuda a identificar áreas onde é possível economizar e otimizar gastos.
Ao ter clareza sobre suas despesas, as pessoas podem tomar decisões financeiras mais informadas, evitando surpresas desagradáveis no final do mês. Um aspecto crucial do controle de despesas é a capacidade de estabelecer prioridades financeiras. Quando se tem um orçamento bem definido, fica mais fácil distinguir entre necessidades e desejos. Isso significa que o indivíduo pode alocar recursos adequadamente para itens essenciais, como moradia e alimentação, enquanto limita gastos em luxos ou compras impulsivas. Essa prática não só promove uma gestão financeira mais eficiente, mas também contribui para a redução do estresse financeiro. Além disso, o controle rigoroso das despesas é vital na construção de um fundo de emergência. Este fundo serve como uma rede de segurança em situações inesperadas, como desemprego ou emergências médicas. Sem um controle adequado das finanças pessoais, pode ser difícil acumular reservas suficientes para enfrentar esses imprevistos. Portanto, ao monitorar e ajustar as despesas regularmente, os indivíduos podem direcionar uma parte significativa da sua renda para esse fundo essencial. A tecnologia desempenha um papel importante nesse processo. Com o advento de aplicativos financeiros e ferramentas online que facilitam o rastreamento das despesas diárias, tornou-se mais acessível manter um registro detalhado dos gastos. Esses recursos permitem que os usuários visualizem seus hábitos financeiros em tempo real e façam ajustes conforme necessário. A automação também pode ser utilizada para transferir automaticamente uma porcentagem da renda mensal para contas poupança ou investimentos. Por fim, o controle de despesas não deve ser visto apenas como uma tarefa árdua, ele pode ser encarado como uma oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. Ao entender melhor suas finanças, os indivíduos podem desenvolver habilidades valiosas que impactam positivamente outras áreas da vida, promovendo não apenas a liberdade financeira desejada, mas também um maior senso de realização pessoal. Como criar um fundo de emergência? Criar um fundo de emergência é uma etapa crucial na construção de uma saúde financeira sólida. Esse fundo atua como uma rede de segurança, proporcionando tranquilidade em momentos inesperados, como desemprego, emergências médicas ou reparos urgentes na casa. Para estabelecer esse fundo, é necessário seguir algumas etapas práticas e estratégicas que garantam a acumulação gradual dos recursos necessários. O primeiro passo para criar um fundo de emergência é definir o valor ideal a ser acumulado. Especialistas recomendam que o montante seja equivalente a 3 a 6 meses das despesas mensais totais. Isso significa que, se suas despesas mensais somam R$ 3.000, seu objetivo deve ser entre R$ 9.000 e R$ 18.000. Essa quantia deve cobrir itens essenciais como moradia, alimentação e transporte, garantindo que você possa manter sua qualidade de vida durante períodos difíceis. Uma vez definido o valor-alvo, o próximo passo é estabelecer um plano de poupança mensal. É importante destinar uma parte da renda mensal especificamente para esse fundo. Uma boa prática é automatizar essa transferência para uma conta separada assim que receber seu salário, evitando a tentação de gastar esses recursos em outras áreas. Por exemplo, se você decidir poupar R$ 500 por mês, em um ano terá acumulado R$ 6.000. Escolha uma conta com rendimento. Opte por contas que ofereçam algum tipo de rendimento sobre o saldo aplicado, como contas digitais ou aplicações em CDBS com liquidez diária. Acompanhe seu progresso. Utilize aplicativos financeiros ou planilhas para monitorar quanto já foi poupado e quanto falta para atingir seu objetivo. Revise periodicamente, à medida que suas despesas mudam ou aumentam. Por exemplo, com a chegada de filhos, revise o valor do seu fundo e ajuste suas contribuições mensais conforme necessário. Por fim, lembre-se de que o fundo de emergência deve ser acessível, mas não tão fácil de acessar ao ponto de ser utilizado para gastos não emergenciais. Mantenha-o separado das suas contas diárias e utilize-o apenas quando realmente necessário. Com disciplina e planejamento adequado, você poderá construir um fundo robusto que proporcionará segurança financeira nos momentos mais desafiadores da vida. Estratégias para reduzir gastos. Reduzir gastos é uma habilidade essencial para quem busca manter a saúde financeira e construir um fundo de emergência robusto. A implementação de estratégias eficazes não apenas ajuda a economizar dinheiro, mas também promove uma mentalidade mais consciente em relação ao consumo.
Neste contexto, exploraremos diversas abordagens que podem ser adotadas para otimizar despesas e garantir que cada centavo seja utilizado da melhor forma possível. Uma das primeiras estratégias é realizar um diagnóstico financeiro. Isso envolve analisar detalhadamente todas as suas despesas mensais, categorizando-as em essenciais e não essenciais. Ao identificar onde o dinheiro está sendo gasto, você pode encontrar áreas onde cortes podem ser feitos sem comprometer sua qualidade de vida. Por exemplo, se você perceber que gasta muito com refeições fora de casa, pode optar por cozinhar mais frequentemente ou buscar alternativas mais baratas. A negociação de contratos e serviços também é uma prática valiosa. Muitas vezes, serviços como internet, telefonia e até mesmo seguros têm preços negociáveis. Pesquisar novas ofertas no mercado ou entrar em contato com seu fornecedor atual para discutir melhores condições pode resultar em economia significativa. Além disso, considere a possibilidade de cancelar assinaturas que não são utilizadas regularmente. Isso pode incluir serviços de streaming ou academias. A implementação do método 50-30-20, que sugere destinar 50% da renda para necessidades básicas, 30% para desejos e 20% para poupança ou pagamento de dívidas, é outra estratégia eficaz. Essa abordagem ajuda a equilibrar o orçamento e garante que você esteja sempre contribuindo para seu fundo de emergência enquanto ainda desfruta da vida. Adoção do consumo consciente. Antes de realizar uma compra, pergunte-se se realmente precisa do item ou se ele é apenas um desejo momentâneo. Utilização de aplicativos financeiros. Ferramentas digitais podem ajudar a monitorar gastos diários e alertá-los sobre excessos nas categorias definidas. Cuidado com compras por impulso. Estabelecer um período de reflexão antes de comprar algo pode evitar gastos desnecessários. Por fim, cultivar hábitos financeiros saudáveis requer disciplina e comprometimento. Ao adotar essas estratégias práticas no dia a dia, você não só conseguirá reduzir seus gastos, como também estará mais próximo da construção de um fundo emergencial sólido que proporcionará segurança em momentos inesperados. Capítulo 6. Gerenciamento de dívidas. Impacto das dívidas no planejamento financeiro. O impacto das dívidas no planejamento financeiro é um tema crucial que merece atenção especial, pois as obrigações financeiras podem comprometer significativamente a capacidade de uma pessoa de alcançar seus objetivos financeiros. Quando não geridas adequadamente, as dívidas podem se transformar em um fardo pesado, limitando a liberdade financeira e dificultando o cumprimento de metas como a compra de uma casa, a educação dos filhos ou a aposentadoria tranquila. Uma dívida elevada pode afetar diretamente o fluxo de caixa mensal. Isso ocorre porque uma parte significativa da renda é direcionada para o pagamento de juros e parcelas, reduzindo assim os recursos disponíveis para investimentos e poupança. Por exemplo, alguém que possui várias contas com altos juros pode se ver preso em um ciclo vicioso onde apenas paga os mínimos exigidos, sem conseguir reduzir efetivamente o saldo devedor. Além disso, as dívidas impactam negativamente o score de crédito do indivíduo. Um histórico de pagamentos atrasados ou inadimplência pode resultar em taxas de juros mais altas em futuros empréstimos e até mesmo na dificuldade em obter crédito quando necessário. Essa situação pode criar um efeito dominó. Quanto mais difícil for acessar crédito saudável, maior será a dependência de opções menos favoráveis e onerosas. A gestão eficaz das dívidas deve ser uma prioridade no planejamento financeiro. Estratégias como a criação de um orçamento rigoroso que priorize o pagamento das dívidas mais caras primeiro, estratégia da avalanche, ou aquelas menores, estratégia da bola de neve, são fundamentais para recuperar o controle financeiro. Além disso, negociar com credores para obter melhores condições ou considerar opções como refinanciamento podem aliviar a pressão financeira. Por fim, é essencial cultivar hábitos financeiros saudáveis que evitem novas dívidas desnecessárias. A educação financeira desempenha um papel vital nesse processo. Entender como funcionam os juros compostos e as implicações do endividamento ajuda na tomada de decisões mais conscientes e informadas sobre gastos futuros. Estratégias, bola de neve e avalanche. As estratégias, bola de neve e avalanche são abordagens populares para o gerenciamento de dívidas, cada uma com suas particularidades e benefícios.
Ambas visam ajudar os indivíduos a se livrarem das obrigações financeiras, mas diferem na forma como priorizam os pagamentos. Compreender essas diferenças é crucial para escolher a estratégia que melhor se adapta ao perfil financeiro e psicológico do devedor. A estratégia da bola de neve foca em pagar primeiro as dívidas menores, independentemente das taxas de juros. A ideia é que, ao quitar rapidamente contas menores, o indivíduo experimenta um sentimento imediato de realização e motivação. Essa abordagem pode ser especialmente eficaz para aqueles que precisam de um impulso emocional para continuar no caminho do pagamento das dívidas. Por exemplo, se alguém tem 3 dívidas, R$500, R$1.500 e R$3.000, começaria pagando a dívida de R$500 primeiro. Uma vez quitada, essa pessoa passa a focar na próxima menor, criando uma bola de neve, que cresce à medida que mais dívidas são eliminadas. Por outro lado, a estratégia da avalanche prioriza o pagamento das dívidas com as maiores taxas de juros primeiro. Essa abordagem é financeiramente mais vantajosa a longo prazo, pois reduz o total pago em juros ao longo do tempo. Utilizando o mesmo exemplo anterior, se as dívidas têm taxas diferentes, por exemplo, 20%, 15% e 10%, a pessoa começaria pela dívida com 20% antes mesmo de considerar o valor total da dívida em si. Isso pode resultar em economias significativas no total pago ao longo do tempo. Ambas as estratégias têm seus méritos e podem ser adaptadas conforme necessário. É importante que cada indivíduo avalie sua situação financeira pessoal e considere fatores como motivação psicológica e impacto financeiro antes de decidir qual método seguir. Além disso, combinar elementos das duas estratégias pode ser uma opção viável. Por exemplo, começar com algumas pequenas dívidas para ganhar confiança enquanto também ataca aquelas com altas taxas de juros. Negociação com credores e refinanciamento. A negociação com credores e o refinanciamento de dívidas são ferramentas essenciais para quem busca aliviar a pressão financeira e encontrar soluções viáveis para suas obrigações. Essas estratégias não apenas ajudam a reduzir o montante total da dívida, mas também podem melhorar as condições de pagamento, tornando-as mais gerenciáveis. O primeiro passo na negociação com credores é entender claramente a própria situação financeira. Isso envolve uma análise detalhada das dívidas existentes, taxas de juros, prazos de pagamento e a capacidade real de pagamento mensal. Com essas informações em mãos, o devedor pode abordar os credores com uma proposta bem fundamentada. É importante ser honesto sobre a situação financeira e demonstrar disposição para pagar, mesmo que isso signifique solicitar um prazo maior ou uma redução temporária nas parcelas. Uma abordagem eficaz é preparar-se para a conversa. O devedor deve estar pronto para apresentar alternativas que beneficiem ambas as partes. Por exemplo, ao solicitar uma redução na taxa de juros ou um desconto no valor total da dívida em troca do pagamento à vista, o devedor pode oferecer segurança ao credor em relação à recuperação do valor devido. Além disso, manter um tom respeitoso e profissional durante as negociações pode facilitar acordos mais favoráveis. O refinanciamento é outra opção valiosa que pode ser considerada quando as taxas de juros do mercado caem ou quando o indivíduo consegue melhorar seu perfil financeiro, como aumentar sua renda. Refinanciar uma dívida significa substituir uma obrigação existente por outra com condições melhores, seja através da redução da taxa de juros ou da extensão do prazo para pagamento. Essa estratégia pode resultar em pagamentos mensais menores e mais acessíveis. Redução das taxas. Negociar taxas mais baixas pode significar economias significativas ao longo do tempo. Acordos flexíveis. Propor planos que se ajustem melhor à realidade financeira atual ajuda na manutenção dos pagamentos. Consolidação. Agrupar várias dívidas em um único empréstimo pode simplificar o gerenciamento financeiro. Em resumo, tanto a negociação quanto o refinanciamento exigem planejamento cuidadoso e comunicação clara. Ao adotar essas abordagens proativas, os indivíduos podem não apenas aliviar sua carga financeira imediata, mas também estabelecer um caminho sustentável rumo à recuperação econômica.